irmãos podem se assentar. Lembrando os membros da igreja que não pegaram a pesquisa, peguem com a Karen e depositem ali. Podem levar para casa, responder a pesquisa. Né? A gente quer saber o que nós podemos melhorar nas atividades da igreja. Né? E aí, colocarem naquela urna ali atrás, quando você responder. E com isso a gente vai fazer com que as atividades da igreja melhorem cada vez mais, né? Que nós possamos cada vez mais fazer com que as coisas aqui andem de uma forma que agrade ao nosso Deus. Irmãos, nós vamos fazer um momento de oração. As crianças podem descer. A Raquel vai orar pelas crianças, pela sucessão pastoral, por tudo o que acontece na nossa igreja, né? Pelos líderes, pela membresia e por aqueles que nos visitam, claro. E o Aleiro vai orar pela vida do pastor Alexandre. Vai orar a palavra essa noite. Oremos, queridos. Graças te damos, Senhor, pelo teu amor. Graças te damos pela tua fidelidade, mesmo que nós não mereçamos. Senhor, eu te entrego aqui cada família representada e também aquelas que não estão aqui, que estão em casa. Senhor, continue abençoando as nossas vidas. Senhor, use-nos a cada dia como canal de bênçãos na vida das pessoas. Que cada vez mais os nossos corações sintam a necessidade de estar atuantes na tua obra. Abençoe o próximo pastor que virá aqui, ó Pai. Dá continuidade nessa obra conosco. Nós entendemos, Senhor, que Ele irá fazer toda essa parte de nos guiar neste caminho, mas que as nossas ações influenciam diretamente no Teu ID e em falar para essas pessoas ao nosso redor. Então, Senhor, traga aquele que o Senhor já escolheu. Só nos mostre quem é esse. Que nós possamos auxiliá-lo a cada dia para que a sua obra se expanda de Capoava até os confins da terra. Te entrego a vida das nossas crianças, Senhor. Que eles cresçam não só em estatura, mas em graça diante do Senhor. Ensina, Pai, a nós, os pais, a sermos sábios para poder criar essas crianças. Que sejam grandes homens e mulheres de Deus. Que possam ser os nossos sucessores aqui no louvor. Que sejam sucessores na pregação. Que sejam sucessores na diretoria. Tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Senhor, continue nos guiando no Teu caminho. Cuide da nossa nação, Pai, cuide de todos nós. Obrigada por tudo, é o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Senhor, graças te damos e estamos em tua presença para oferecer o melhor que temos. Nós sabemos, Senhor, que somos fracos e glória a ti por isso, porque dentro dessa fraqueza nós encontramos em ti refúgio, encontramos força e somos dependentes da tua graça. Senhor, por essa graça que somos dependentes, e nós pedimos, Deus, que abençoe cada ouvido e cada mente que receberá a semente da tua palavra, e também que o pastor Alexandre, que nos trará a mensagem, ele possa esclarecer aqui da mesma maneira que vem esclarecendo, Senhor, e nos abençoando com a palavra que vem do trono de Deus. Senhor, abre os nossos ouvidos, que estejamos atentos, Pai. Senhor, nós estamos aqui não é por outro motivo, senão ouvir a Tua palavra e adorar a Ti, e render graças ao Teu nome. Usa a vida do Teu servo, Senhor, para a Tua honra e glória como vaso. E nós, Senhor, que estejamos preparados, Deus, colocando nosso coração, nossa mente, em nome de Jesus, levando cativo nossa mente, todo pensamento que possa distrair, Senhor, que saia em nome de Jesus. E que possamos prestar atenção e levar uma boa palavra para que essa semente, ela germine, para que ela encontre raízes e ela cresça. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Alexandre. Graça e paz, irmãos, irmãs, é motivo de alegria retornar aqui com os irmãos para mais uma noite onde nós estamos aqui adorando o nosso Deus,
na certeza de que o nosso Deus recebeu nossas orações, nossos louvores. Louvado seja Deus, pelo grupo de louvor que nos levou aqui em adoração a Deus. E Deus aqui em nosso meio, abençoando nossos corações. Eu queria passar para os irmãos sobre a sucessão pastoral, né? Passar para a igreja o nosso processo, né? Nós temos a nossa comissão, graças a Deus, formada, já trabalhando em nome da igreja, com muita responsabilidade, viu? E temor de Deus. A nossa comissão está trabalhando, tá? Com muito zelo diante de Deus e representando a Igreja de Cristo nesse trabalho. E eu, ajudando a comissão, nós já fechamos a agenda com 3 pastores, tá? A princípio era o pastor Sidney Franco Azevedo, o pastor Rodrigo Alcântara e o pastor Gildo, né? O nome dele é Astro Gildo, mas eu vou avisar vocês que ele gosta que chamem de Gildo, tá? Tá bom? Que nem eu gosto que me chamem de Alexandre Sanches. Não me chamem de Alexandre Segura Sanches, tá? Me chamem de Alexandre Sanches. Obrigado, meu querido. E o pastor Sidney, ele mandou dar um recado para a igreja, tá? Que ele amou vocês, ele amou estar aqui com vocês, mas ainda ele vai dar um tempo, tá? Ele saiu agora de uma igreja, né, mas ele vai dar um tempo, mas ele deixa um abraço aos irmãos, porque ele está orando pelos irmãos e ele pede as orações dos irmãos. No lugar dele, né, em oração a Deus, em consulta com a comissão, eu consultei o pastor Cássio Bose. O pastor Cássio Bose é um dos pastores auxiliares do pastor Alberto Kenji, da Igreja Batista Nova Vida. Tá? O pastor Cássio Bose, tá? Ele é formado no nosso Seminário Teológico Batista do Grande ABC e também no Seminário Teológico Servo de Cristo. Ok? E 2 pastores que oraram a Deus e aceitaram o desafio para participarem é o pastor Rodrigo Alcântara, também formado no nosso seminário, e o pastor Astro Gildo, tá? Que é o mais experiente dos dois por questão de idade, tá bom? No dia 14 de junho, pela manhã e pela noite, estará com vocês o pastor Cássio Bose, tá? Dia 14 de junho, estará aqui na igreja pregando o pastor Cássio Bose. No dia 21, tá? Estará o pastor Rodrigo Alcântara, pela manhã e pela noite, tá? Então peço por favor que os irmãos não faltem esses dias, tá? Um pedido meu, por favor, não faltem, estejam aqui. Se possível, toda a igreja. Claro, se acontecer alguma eventualidade, tranquilo, sem problema nenhum. E no dia 28 de junho estará com vocês o pastor Gildo, tá? Pela manhã e pela noite. Ok? O que eu preciso da igreja? Oração. Orem, tá? Orem a Deus. Que nós apenas começamos o trabalho. São 3 nomes, tá? Então peço oração. Oração à igreja. Muita oração nesse momento. Tá bom? Mas já sabemos que o Senhor está conduzindo. Tá? Eu louvo a Deus pela comissão de sucessão. Tá? Na primeira reunião com a sucessão, eu acho que pela primeira vez, mais de 20 anos de ministério, não
teve confusão. Foi a primeira comissão que foi tudo tranquilo, meus irmãos. Então fiquem tranquilos, tá? Foi a primeira comissão que foi de boa. Foi, sabe, todo mundo respeitando todo mundo, sabe? Eu nunca vi isso na minha vida, tá? Inédito para mim, tá? Por isso que eu estou tranquilo, né, com o andar aqui das coisas que vão ser, porque não teve nada de, né, todo mundo ali tranquilo. Começamos bem até, estava terminando a reunião, eu falei, nossa, meu Deus do céu, é isso mesmo? É isso mesmo? Né? Porque eu já pastoreei tantas igrejas internamente, né? E a primeira comissão de sessão, que na primeira reunião, foi tudo tranquilo, tudo no espírito, sabe? Falei, meu Deus, que loucura isso, é loucura. Passa de loucura, porque eu nunca vi isso, entendeu? Então, por isso que eu falo para a igreja ficar tranquila, porque essa comissão é uma comissão que, de fato, estão todos no espírito, viu, irmão? Não tem um que está na carne aí, viu? Tá? Podem ficar tranquilos, tá bom? Vocês estão muito bem representados, tá bom? Isso é muito bom, né? E sabendo que, graças a Deus, estamos no caminho certo e o Senhor, lógico, o Senhor já sabe que Ele vai eleger, que Ele é o nosso Deus, Ele é o supremo pastor. Mas nós temos que fazer a nossa parte também, né? Como igreja. Tá bom? Então é isso, meus irmãos, orem, vamos aí trabalhar juntos nesse processo e logo aí o Senhor vai estar Ele mesmo consagrando um novo pastor para pastorear esse rebanho de Cristo nesse local. Tá bom, irmãos? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. A partir do versículo 15. Do 15 ao 25. Êxodo 14, do 15 ao 25. Deixa eu abrir aqui a água aqui, porque quando eu falo, eu tento abrir junto, eu costumo me batizar eu mesmo. Eu passo vergonha, me torno presbiteriano aqui na frente de vocês, tá? Muito bem. Êxodo 14, a partir do 15 até o 25, diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo do Senhor, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor pôs um forte vento oriental que soprou sobre aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual um muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar,
Na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Amém. Amém, meus irmãos. Nós acabamos de ler um texto que é um texto muito famoso para nós cristãos. E geralmente ele é muito lido na Páscoa, no tempo de Páscoa. É um texto muito conhecido. Mas olha, eu digo uma coisa aos irmãos e às irmãs. Esse texto, ele precisa ser pelo menos pregado em todas as igrejas uma vez por ano. Tá? Uma vez por ano. Por quê? Porque esse texto, ele fala de esperança, de segurança e de salvação. Esperança, segurança e salvação. Esperança, porque nós já temos ciência que nós vivemos num mundo onde todas as esperanças humanas são falsas. Seja de onde ou de qual estrutura que nós apontarmos, não existe. A palavra esperança é viva, enfim, mas não existe. Porém, o nosso Deus, Ele é o Deus que nos dá esperança. E a maior prova disso é que lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, a maior prova de que a esperança não é deste mundo. Não adianta nós lutarmos e brigarmos e acabar com a nossa vida por conta disso. O próprio apóstolo Paulo disse: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque a nossa esperança não limita aqui nesta vida. A nossa esperança, ela está focada naquele que dá esperança, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa segurança não está nessa terra, não está no mundo, não está nas finanças, não está na nossa posição, não está nos homens. A nossa segurança está no Senhor, que fez os céus e a terra. E a nossa salvação não está em nós, porque nós não temos capacidade para salvar nós mesmos. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas, porém, a nossa salvação está condicionada àquele que é, e que era, e que há de vir. Aquele que Paulo escreveu em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, nem por obras para que ninguém se glorie. E aqui nesse trecho, meus amados irmãos, todos nós já conhecemos a história da redenção de Israel, que ela aponta para a história da redenção da igreja. Moisés, como mediador da antiga aliança, aponta para o eterno mediador, que é o eterno Salvador, Jesus Cristo. Ele é enviado por Deus para salvar o povo de Israel. E nós sabemos que o povo de Israel, ele estava cativo por anos. E depois Deus, anos depois que nasce Moisés, eu digo anos mesmo, 80 anos depois, Deus envia Moisés para salvar o seu povo que ali estava cativo. E todos nós conhecemos a história. E ali Moisés obedece a Deus no seu chamado de ser enviado para salvar o povo de Israel. E Moisés ali vai, e para resumir tudo o que aconteceu na história das pragas do Egito, Deus endurecendo o coração de Faraó, e tudo acontecendo para que desse uma impressão de que tudo daria errado, mas no fim das contas, Faraó
aberta a Israel e Moisés ali, debaixo da promessa de Deus. Ele avança com aquelas milhares de pessoas que Deus um dia chamou, e ali ele é conduzido para a terra prometida. Só que Faraó se arrepende e Faraó vai atrás de Israel para que talvez, cheio de fúria, exterminasse todo o povo, porque os faraós eram extremamente arrogantes, extremamente soberbos. E é por isso que os arqueólogos cristãos, os arqueólogos protestantes e os arqueólogos católicos, eles têm dificuldades de encontrar nos registros do Egito Antigo esse fato, porque os faraós eram tão soberbos que eles não registravam em atas as derrotas. Não registravam em atas suas derrotas. Muito bem, mas nós temos a palavra de Deus que deixa registrado. E é interessante, porque quando nós falamos de esperança, tem toda a relação com essa perseguição. Porque quando o povo de Israel, ele está ali diante do Mar Vermelho, e o exército egípcio chegando, o povo de Israel provavelmente entrou em pânico. E foram cobrar Moisés. E Moisés, e agora? Ele procurou o Senhor. E o Senhor respondeu para Moisés de imediato. Só que a resposta que Deus dá a Moisés, o que Javé dá a Moisés, se você está numa aflição a ponto de morrer com sua família toda, e você ora a Deus, e Deus te responde da seguinte forma: por que clamas a mim? Essa é a resposta, talvez, que você quisesse de Deus. Se a sua família estivesse a ponto de ser exterminada, junto com você, e você clama a Deus, e Deus responde: por que clamas a mim? Será que você tem tempo para pensar numa hora dessa? Não, por que eu vou responder para Deus porque eu estou clamando a Ele? Mas por quê? Essa é a pergunta que Deus faz a Moisés. Interessante isso. Só que não é simplesmente uma pergunta para confundir Moisés. Não é. Talvez Lamentações, capítulo 3, versículo 21, respondem o mistério dessa pergunta. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A pergunta, ou a interrogação continua ainda. Quero trazer à memória aquilo que traz esperança, ou aquilo que pode dar esperança. Então, também tem uma relação com o próprio livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 24, onde Deus ouve o clamor de Israel. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança que fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Veja bem, quando Deus fez essa pergunta difícil para Moisés, na verdade, essa pergunta vem carregada com a esperança vinda dos céus. Deus está lembrando Moisés que ele, Deus, que ele, Javé, prometeu para Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que Deus quer dizer com essa pergunta? A minha promessa, ela é maior que a sua aflição. A minha promessa, ela é superior a esse momento de luta que vocês estão passando.
marchem, que já foi dito que vocês irão passar e vocês chegarão à terra que Ele, o Senhor, prometeu. E assim Moisés obedeceu a Deus. Ele levantou o seu cajado. E ali o mar vermelho se abriu. Tornou-se como uma muralha à sua direita e à sua esquerda. Meus irmãos, quantas vezes durante a nossa história de vida nós, durante a nossa trajetória, passamos por terríveis dificuldades em nossas vidas, como povo de Deus, como filhos de Deus. Mas o nosso Deus, Ele quer trazer à memória o que pode te dar esperança. E aquele que pode dar esperança é o Senhor Jesus, que está conosco todos os dias. Aquele mesmo que disse que nós passaremos por aflições, mas para nós temos bom ânimo. Meus queridos irmãos, o Deus de Moisés, que é o Deus da aliança com Israel, é o nosso Deus e Pai, que também estabeleceu uma aliança por meio do Senhor Jesus Cristo. E esse mesmo Deus é o Deus que nos diz para marcharmos neste mundo repleto de oceanos, de mares, de exércitos, mas Ele está conosco todos os dias. Ele diz para nós não pararmos nesta marcha, para nós continuarmos firmes na presença de Deus e lembrando das suas promessas. Porque você mesmo, todos os dias, quando você ora na sua casa, ou quando você ora aqui, você está reafirmando isso. Quando você diz amém. A palavra amém, erroneamente, como todas as pessoas dizem, não quer dizer que assim seja. A palavra amém, no contexto hebraico, ela quer dizer Deus Rei que cumpre as suas promessas. E é isso que você diz todos os dias quando você ora. Deus Rei que cumpre as suas promessas na minha vida. Então, se você diz isso todos os dias da sua vida, ainda que você se enfraqueça nesse momento de aflição, o Senhor teu Deus é contigo onde quer que você andares. Essa é a grande verdade. Por isso não temam. Marchem. Porque o Deus de promessa sobre Moisés é o Deus de promessa sobre nossas vidas. E Ele nos guia através do seu Espírito que está conosco todos os dias. Segundo, o Deus que dá segurança. Estar seguro, meus irmãos, é estar em paz em um mundo de guerra. É estar em paz em um mundo de desamor. É estar em paz em um mundo desesperançoso. Por quê? Porque Deus está conosco. Observamos que em meio ao caos, o anjo do Senhor, que estava guiando Israel, ele deu a volta e passou a estar bem atrás do povo, demonstrando uma verdadeira simbologia para textos futuros, onde Pedro diz que
O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Porém, a mesma Escritura diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. E nós sabemos que o anjo do Senhor é a pessoa do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está ao nosso redor. Ele está conosco nessa marcha diária da nossa vida. Assim como o anjo do Senhor estava na marcha de Israel, adiante de Israel, guiando Israel, como um pastor guia suas ovelhas. Não é à toa que Cristo é o bom pastor. Mas quando o povo se via em perigo, observamos que o anjo do Senhor, ele dá a volta e passa a ir atrás do povo, para proteger o povo de Israel, para não ser destruído pelo seu inimigo. E o Senhor está ao nosso redor, através do Senhor Jesus Cristo, todos os dias. Satanás está, através dos seus demônios, tentando derrubar a sua família, a minha família, os inimigos das nossas almas. Tenta nos destruir todos os dias. E quanto mais a volta de Jesus se aproxima, os ataques de Satanás têm se tornado cada vez mais poderosos contra as famílias. Isso, basta vocês verem o que está acontecendo no mundo hoje. Mas o guarda de Israel não dorme, meus irmãos. O guarda de Israel, ele continua conosco na marcha, lutando por nós, estando conosco todos os dias. O Senhor nos dá segurança. Nós não temos medo de nada. Não temos medo da morte e de absolutamente nada, porque o Senhor está conosco. O salmista declarou ainda, com toda a fé e certeza: ainda que eu ande sobre o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. A lâmpada da palavra é minha luz. A luz de Cristo está sobre mim. E nós não temos que temer as más notícias, e nem aquilo que acontece em nossas vidas, porque nós não estamos sozinhos. Do ponto de vista psicológico e emocional, talvez, quando nós oramos, ou quando você ora, você não consegue nem sentir a presença de Deus. E às vezes você se sente culpado por causa disso. Será que eu estou em pecado? Será que eu estou errado? Será que eu estou errada? Não, meu irmão. Não, meu irmão. Você não está em pecado, você não está errado e você não está errada. Deus está com você. Apenas continue falando com Ele. Apenas continue fazendo aquilo que Pedro ensinou na primeira carta, no capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É isso que você tem que fazer, meu irmão e minha irmã. Deus nos dá toda a segurança. Chegue até Ele. Fale com Ele. Em um mundo de insegurança, em todos os aspectos. Insegurança pessoal, insegurança emocional, insegurança espiritual, insegurança financeira, é insegurança no país, é insegurança na economia. Mas o Senhor é a nossa torre forte. O Senhor é a nossa rocha eterna, onde nós estamos sobre ela. Por isso, permaneça nela, meu irmão. O Senhor é a nossa segurança. E por último, o Senhor é a nossa salvação. Israel conheceu o Senhor como Salvador nessa passagem. Até então Israel não conhecia Deus como Salvador. Não conhecia Javé como Salvador. Mas aqui, Israel, ele conhece e contempla o Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó,
além das suas alianças, é um Deus que salva, é um Deus que resgata, e é um Deus que cumpre promessas. Apontando para nós, meus irmãos, Deus também nos salvou. Deus nos tirou do mundo, e nós sabemos que o Egito é uma representação do mundo, e Deus nos conduzirá, não a Canaã, onde Josué, sucessor de Moisés, leva o povo de Israel, conduz o povo de Israel lá no seu livro, onde cumpre-se a promessa de Deus para Canaã da terra.